Olá, 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 pessoal, dando seguimento aí, falando sobre e-social doméstico. Se você não acompanhou as 3 aulas anteriores, então volte aí, pegue a playlist aí, volta às aulas aí, já se inscreva no meu canal, compartilhe, fala, ó, o Nildo, ele é especialista em e-social doméstico. Então, tô colocando aqui, tô lendo o manual para vocês, para tirar as principais dúvidas, explicando ponto a ponto, porque às vezes você pega um manual aí, mais de 100 páginas, e fala, meu Deus do céu. E aí tem um vídeo meu aí explicando aí os principais pontos que você deve observar. E agora eu vou falar sobre dados do contrato. Estava falando anteriormente da importância de você deixar bem claro para o seu funcionário que você está contratando todos os detalhes. Ó, você vai trabalhar de tal a tal hora, você vai sair de férias daqui a um ano, né? A gente vai negociar. Sua função é babá, não, sua função é empregada doméstica, não, sua função é motorista, ah não, a sua função é empregado doméstico dos serviços gerais, você vai ser duas funções, enfim, é muito importante você deixar bem claro isso, imprimir esse contrato para que o seu funcionário ele assine e não fique com dúvidas em nada. Então a gente vai falar um pouco sobre cargos, salário base e quando que você paga o salário? Se você pode pagar mensal, semanal, quinzenal, o tipo de contrato, se é determinado, indeterminado. Então, são alguns pontos que nós iremos ver aqui mais para frente, tá? Então, já vai curtindo aí e deixando aí seu like. Então, resumindo, falamos sobre identificação do empregado, dados pessoais, endereço, né, do empregado, os dependentes, se houver, se não houver, você só pula, né, vai dando segmento aí. E agora vamos falar sobre os dados do contrato. Então é importante, ele foi admitido quando? Então, se foi mês passado, né, estamos aqui em agosto, se foi em julho, então você vai colocar a data aqui, vai preencher aqui, 1 de julho de 2021. Aqui já vai vir preenchido, então o que, que você vai colocar? O cargo, então você vai selecionar aqui, ele é um empregado doméstico de serviços gerais. Não, ele é uma babá. Ah, não, é um empregado doméstico específico para tal coisa. Salário base, é importante vocês entenderem o seguinte. A nível nacional, o salário base não pode ser menor, tá, do que o salário mínimo, tá certo? O salário mínimo, ou você tem que observar qual que é o seu salário mínimo em cada estado. Por exemplo, em São Paulo, o salário mínimo é 1.163. Só que o salário mínimo nacional é 1.045. Então, aonde que você vai constar? Você vai dar um Google e vai falar qual que é o salário mínimo em, por exemplo, Belo Horizonte. Aí vai ter a lista ali do salário mínimo, tá? Importante, a partir do dia 1/10/2015, tá? Se você tem funcionários antes disso, tá? Tornou-se obrigatório o recolhimento de fundo de garantia. Então, até aquela data, até 2015, você não precisava pagar FGTS, mas a partir dessa data, torna-se obrigatório o registro e o recolhimento do fundo de garantia, tá? Então, é importante você colocar aqui o salário, né, que você acordou, e aqui tem mensal, tem semanal e diário, tá? Vamos ver aqui. Questão de afastamento a gente vai ver em outro momento, tá? Não vou falar agora nessa parte aqui, tá? Talvez a gente volte aqui só para mostrar. Local do trabalho. Isso aqui vai vir preenchido automaticamente, tá? Porque você já fez aquele cadastro lá no início do empregador. Então isso aqui já vem automático, você só vai confirmar. Não, Nildo, ele não vai trabalhar no meu endereço. Então você vai colocar aqui informar outro endereço. E aí você vai colocar aqui para colocar qual o endereço que ele vai trabalhar, tá? Jornada de trabalho, tá? Aqui que você vai definir. A lei funciona o seguinte, a jornada de trabalho é 44 horas semanais, sendo que você tem que fazer esse cálculo e determinar se ele vai trabalhar uma jornada de 8 horas com 1 hora de intervalo. Como assim, Nildo? A minha babá só fica o dia inteiro com o meu filho, eles ficam o dia inteiro. Como que ela vai tirar 1 hora de almoço e quem que vai olhar a babá? Então, são coisas que não foram observadas na lei, né? Como que a babá vai olhar o bebê
dormindo, né, sendo que está no horário de almoço, né? Então são coisas que você tem que acordar, né, na hora que o bebezinho estiver dormindo, ela vai lá, faz o almoço dela, ou a empregada doméstica que trabalha, né? O que que acontece hoje, né? Muitas empregadas têm um horário ali. Deixa eu mutar aqui que a pessoa tá. Muitas pessoas combina de tipo, eu vou chegar às 7 horas da manhã e sair 2 horas da tarde e não vou fazer almoço, tá? Isso são combinados, mas pela lei, pela CLT, tem que regir um cronograma, tem que regir ali um horário pré-determinado. Então, para uma casa, né, não é obrigado hoje você ter um cartão de ponto, tá? Mas seria interessante você ter ali um controle, tá? Nildo, meu funcionário pode trabalhar de sábado? Ele pode trabalhar de domingo? Sim, claro que pode. Só que tem que observar aí o limite de 44 horas semanais e se superar esse horário semanal, você paga-se hora extra, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? E a jornada diurna do doméstico compreende entre 5 horas da manhã às 22 horas, tá? Então, ele pode entrar meio-dia e sair às 10, que é uma jornada diurna. Ou ele pode entrar às 5 horas da manhã e sair às 2 horas da tarde. É uma jornada diurna, tá? Lembrando que não pode ser 44 horas semanais. Às vezes você precisa de uma pessoa no sábado, né? Você pode ver que aqui tem folga. Por quê? Das 9, aqui ó, 9 horas sendo com 60 minutos de intervalo. Efetivamente, ela só tem que trabalhar na sua residência 8 horas por dia, tá? Mais 1 hora de almoço, concretizando 9 horas, tá? Se você fizer 9 horas por 5 dias, vai dar 45 horas. Aí, Nildo, tá errado. Então, porque na sexta-feira sai 1 hora mais cedo. Para quem já trabalhou com CLT, sabe que você compensa né? Você faz aquele trabalho um pouquinho mais para você não trabalhar no sábado, né? Então, na sexta-feira você tem que trabalhar 1 hora a menos, tá? Para compensar as 4 horas devidas no sábado. Porque seria 8 horas todos os dias, né? Se você trabalhar 8 horas, mais 1 hora de almoço, daria 40 horas, né? 8 vezes 5, 40, tá? Não conta, o intervalo não conta, tá? O intervalo é para a pessoa descansar, se alimentar, tudo. E é bom ela fazer. Nildo, minha empregada ela não faz, ela é teimosa. Minha babá não tem como, porque o bebê vai para lá, vai para cá, enfim. Ela tem que tirar, você tem que compensar de alguma forma essa 1 hora de intervalo, tá? A sexta-feira antecipa 1 hora, então ao invés de ser ela sair das 8 às 18, sai das 8 às 17, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. A gente vai ver isso mais quando a gente vai fazendo os cálculos, tá? No preenchimento aqui é importante você colocar desta forma, tá? Incluir horário de trabalho. O usuário também tem a opção de incluir manualmente o horário diferente das opções aqui, né? Você pode colocar aqui 7h45 a 17h45 ou 7h20. Aqui você que pode colocar, mas respeitando e não vai ultrapassar o quê? 8 horas de duração, né? E 2 horas extras, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para você ver. Pronto. Você vai ver que aqui não ultrapassa, né? E os dias da semana, tá bom? Você consegue fazer esse preenchimento, tá? Após a inclusão, o empregador deverá clicar dia de trabalho, selecionar um dia da semana e clicar no horário de trabalho para cada dia, tá? Então é o que eu expliquei. Para jornadas que começam ou terminam à meia-noite, o usuário deverá lançar no formato 00 horas, tá? Jornada 16 por 36. Esta opção já vem preenchida e não é necessário nenhuma informação. Né? Aquele que trabalha 12 por 36, né? Que também a gente vai ver ali mais para frente como que funciona essa jornada, tá? Mas já está ali no programa para você preencher, tá? Jornada com horário diário fixo e folga variável.
você pode estabelecer aqui as folgas. Ao invés de eu dar folga no sábado, eu dou folga na quinta-feira. Então você consegue ali fazer ali uma coisa legal. Na prática, tá? Na prática, o que as pessoas fazem? Deixa o padrão e durante a semana a pessoa, ó, hoje você fica um pouco mais tarde, amanhã você compensa e tal. Porque é um acordo, né? Porque o pessoal doméstico, né? O empregado doméstico fica um pouco mais. Tem um relacionamento um pouco mais perto porque convive na sua residência, né? Então, você consegue ali fazer, ter um pouco mais maleável, não é uma coisa engessada. Mas você tem que pensar o seguinte: você não pode ser tão maleável a seu favor. Você tem que ser maleável a favor do funcionário, tá? Porque se você pensar, não, esse domingo eu quero que ele venha aqui trabalhar, então vou dar segunda. Domingo é considerado 100%, ou seja, é como se fosse hora extra. Então o valor do domingo é diferente de um dia normal. Compreende? Então, você tem que fazer as coisas conforme o padrão, conforme as coisas que. Um sábado a pessoa pode compensar. Teve que trabalhar ao final de semana, você dá umas folgas, né? Isso tudo é conversado, tá? Mas o padrão, cálculo, tudo tem que ser previsto aqui no e-social, tá? Deixa eu ver aqui. E aqui tem, né? Você pode colocar as jornadas, os intervalos, né? Quando a pessoa tem mais do que 2 horas de almoço, enfim, você pode colocar a jornada que for aqui para ficar aí mais adequado para você, tá? Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Eu acho que a gente vai seguir, né, para a próxima aula. Se você gostou, né, dessa aula, deixe aí os seus comentários, deixe o seu like. Então, a próxima aula nós iremos falar sobre consulta, alteração de dados cadastrais e contratuais do trabalhador, na parte de empregados e gestão de empregados, tá bom? Curta, compartilhe, não deixe de acompanhar essa sequência de vídeos referente ao e-social doméstico.